Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de polinômios. E bom, hoje nós vamos trabalhar com a fatoração por agrupamento, beleza? Na aula passada nós trabalhamos com fatoração, mas aí é uma fatoração bem específica, né, de polinômios de grau 2, e aí ele precisava ter uma solução, também tinha o método da tabela para ver se era possível ou não fatorá-lo, tá bom? Aqui agora nós vamos aplicar outro método que ele é um pouquinho mais eficaz, tá bom? Então vamos lá. Fatoração por agrupamento, beleza? É outro método de fatoração, tá bom? Bom, esse método ele é muito útil quando temos 4 monômios, beleza, pessoal? Deixa eu trocar a cor aqui, deixa eu botar um amarelo, que aí ele vai aparecer melhor. Quando nós temos 4 monômios, tá bom? Então, o outro método, ele era muito bom quando nós tínhamos 3 monômios. Aqui agora nós vamos trabalhar com 4, tá? Então, até 4, né, com 4 monômios é bom utilizá-lo, né? É possível utilizá-lo, mas ou menos não é tão recomendável assim. Melhor, se tiver apenas 3 monômios, recomendável usar aquele método que foi utilizado na aula passada. 4 monômios, esse método. Bom, o procedimento ele é bem simples, né? O procedimento é ir isolando os termos de forma que seja possível agrupá-los no fim. Então, no fim, eu tenho que conseguir unir tudo aquilo que eu coloquei em evidência, né? Eu tenho que ir isolando e, no fim, conseguir juntar tudo. Vamos ver aqui o primeiro exemplo, que isso vai ficar bem mais claro, tá bom? Bom, exemplo 1. Olha só, eu tenho aqui ax mais ax² mais dx mais dx². Então, aqui eu vejo que eu tenho o A em comum, né? O A está em comum com esse, né? E o D, o A está em comum nesses dois termos, e o D igualmente, né? O D também está em comum, tá bom? Então, o que eu faço? Eu vou isolar o A. Então, eu vou ter aqui AX mais x², né? De forma que, quando eu aplico a distributiva, né? A vezes x, eu recupero o ax. E aí depois eu pego o a e multiplico por x², eu tenho o ax², então eu recuperei todo este primeiro termo aqui, tá bom? Bom, ok. E aqui eu tenho, né, mais o d está em comum aqui nos dois termos, né? Eu tenho d em comum, então eu tenho aqui dx mais x². A mesma coisa vale para esse termo aqui. Quando eu multiplico o d, quando eu faço a distributiva aqui com d, eu volto para esse trecho aqui, tá bom? Bom, mas agora repare o seguinte, eu vou chamar aqui todo esse termo aqui, né, x mais x², eu vou chamar ele de c, né? C aqui, então isso aqui também é c, ok? Ótimo, então eu tenho c dos dois lados. Isso é muito bom, isso é muito válido para a gente. Então, se eu tenho AC mais DC, aí, né? AC mais DC, eu isolo o C agora. Então, eu tenho A mais D, mais D vezes o C. Mas quem é o C? Bom, C é x mais x². Então, isso aqui é igual a A mais D x mais x², tá bom? Daí, esse exemplo ele é nível 0 mesmo, né? Bem passo a passo. E agora nós vamos trabalhar com uns que são um pouquinho mais complicados, tá bom? Bom, aqui o nosso exemplo 2, beleza? Então, eu tenho aqui x², né, mais 5x² mais 7x mais 35. Bom, o que eu tenho aqui? Vamos observar com calma, né? Eu tenho um polinômio de grau 3 completo. O que significa que ele é completo? Quer dizer que eu tenho tanto x², quanto x², quanto x, quanto o x elevado a zero, tá bom? Então, eu tenho todos os termos. Então, eu tenho 4 monômios, e aí
não tem aquele processo, tá? Do polinômio de grau 2, tá bom? Eu preciso do novo processo para conseguir fatorá-lo. Então, vamos escrever aqui o nosso polinômio. Então, x ao cubo mais... Vou escrever aqui de uma outra forma, tá? Mais 7x, vocês vão entender por quê. Mais 5x ao quadrado, mais 35. Tá bom? Por que eu escrevi dessa forma? A gente vai ver que essa forma é a mais interessante de se escrever esse termo. Por quê? Eu vou agora isolar o x nesse termo aqui, né? Nessa parte aqui, nessa parte 1, eu vou isolar o x. E nessa parte 2 aqui, eu vou isolar o 5. Vou isolar o 5 aqui nessa parte 2. Vou escrever aqui 2, tá? Bom, então, isolando o x, eu vou ter aqui x vezes quem? X ao quadrado mais 7. De forma que, quando eu aplico a distributiva com x, eu volto no 1. Né? Então, aqui eu continuo tendo 1 aqui. Tá? Mais quanto? Aqui eu vou isolar o 5. Por quê? Olha só, eu tenho esse x ao quadrado aqui. Tá? Eu tenho esse x ao quadrado aqui. E eu tenho esse 7 aqui. Quando eu isolo o 5, olha só o que eu tenho. 5x ao quadrado mais 7. Por que 7? Porque 5 vezes 35 dividido por 5, eu tenho 7. Se eu isolei o 5, então aqui eu obtenho 7. Tá bom? Olha só o que eu tenho aqui. Né? Eu tenho aqui o que eu vou chamar de C, de novo, né? Aqui vou chamar de C. Né? Eu tenho C, aqui eu tenho algo em comum aqui. Não é? Tanto o que está acompanhado do x quanto o que está acompanhado do 5 é igual. Se eu tenho C aqui e C aqui, eu posso isolar dessa forma. X mais... Perdão, xc, né? Vamos fazer passo a passo. Mais 5c. Então, agora isolo c. Eu tenho x mais 5 vezes o c. Então, né? Deixa eu botar aqui um sinalzinho de igual. Né? Então, isso aqui é igual, aqui também na frente, para ter concordância. Então, isso aqui é igual, né, a x mais 5. Quem é c? X ao quadrado mais 7. X ao quadrado. Esse quadrado aqui ficou um pouquinho feio. X ao quadrado mais 7. De forma que, quando eu aplico essa distributiva, eu volto ao meu termo anterior. Tá? Vamos verificar? Sempre é válido verificar, né? Então, vamos lá. Então, isso aqui é x vezes x ao quadrado. X ao cubo. X vezes 7. Então, mais 7x. 5 vezes x ao quadrado, mais 5x quadrado. 5 vezes 7, 35. Voltei aí ao meu polinômio que eu tinha antes. Ali é a fatoração dele, tá? Vamos ver mais um casozinho aqui, né? Quanto mais exemplo, melhor. Não tem, pessoal, aqui não é propriamente um algoritmo. No sentido de, eu tenho isso, eu vou só fazendo um passo a passo. Eu preciso pensar em quem eu vou isolar. Eu preciso pensar a melhor maneira de isolar os termos, tá? Não é algo assim que eu bato o olho e vou escrevendo, e vou fazendo. Eu tenho que ir pensando, tá bom? Então vamos ver aqui. X ao cubo, né, o nosso exemplo 3, menos 5x quadrado. Então, aqui eu não vou escrever dessa forma, né? Eu vou escrever aqui mais 9x menos 5x quadrado mais 45. Por que eu escrevi dessa forma? Porque, de novo, aqui eu tenho como isolar o 5, né? Aqui eu tenho como isolar o 5. E aqui, porque o 5 está comum nesses dois termos, aqui dá 9. Né? E como eu tenho 9 aqui e 9 aqui, isso vai me dando uma ideia, né, de uma possível fatoração. Tá? Então, é realmente esse negócio de ter ideias do que se vai fazer. Tá? Eu reparei que aqui eu tenho 5, aqui eu tenho como isolar o 5 também, né? De forma que eu obtenho 9 e, opa, eu tenho 9 aqui também. Tá? Então, aqui eu vou isolar o x, porque é a única coisa comum entre esses dois termos. Então, eu tenho aqui x quadrado, mais 9, né? Mais 9.
mais 5, né, isolando aqui. Aqui eu teria, então, eu vou colocar aqui um menos, tá bom? Menos. Menos, né, 5x quadrado, né? Então, aqui eu tenho x quadrado, tá bom? E aqui eu tenho um menos 9. Eu acho que aqui não é... Aqui eu escrevi errado, tá? Aqui é um menos, tá bom? Aqui é um menos. Na hora de escrever, eu acabei de escrever errado. Então, aqui também fica um menos, tá? Então, olha só. Eu tenho esse C aqui, tá bom? Eu tenho esse C aqui e eu tenho esse C aqui, né? Duas partes comuns, beleza? Bom, se eu tenho C dos dois lados, então eu só isolo. Então, eu tenho aqui x menos 5, x quadrado menos 9. Beleza? Já aí indo um pouquinho mais rápido do que eu tinha feito antes, né? Menos passo a passo, tá bom? Bom, então de forma que quando eu faço a multiplicação aqui, eu volto para o meu polinômio lá de cima, tá? Então, x vezes x ao quadrado, x ao cubo. X vezes menos 9x, menos 9x. Menos 9, né? Que aí dá menos 9x. Menos 5 vezes x ao quadrado, menos 5x quadrado. Menos 5 vezes menos 9, mais 45. Né? Olha só, vamos ver o nosso polinômio aqui em cima, ó, o comecinho dele. Aqui, ó. Aqui, deixa eu botar aqui um menos aqui, né? Porque corrigir. Então, aqui, x ao cubo, menos 9x, menos 5x quadrado, mais 45. Olha só, x ao cubo, menos 9x quadrado, menos 5x, menos 9x, menos 5x quadrado, mais 45. Tá aí, tá? Então, é um método, beleza? Bom, olha só esse comentário aqui, tá? Note que para utilizarmos este método, deve ser possível isolar os termos. Então, minimamente, eu tenho que poder isolar alguém. Ou seja, né, continuando aqui o nosso texto. Ou seja, um polinômio que é formado apenas por coeficientes primos, né, apenas por coeficientes primos, não é fatorável, tá bom? Aqui não é fatorável. Deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos lá. Um polinômio que é formado apenas por coeficientes primos não é, aqui destaca, não é fatorável, tá bom? Pelo método de agrupamento. Claro que aí, talvez em outros métodos, seja possível fatorá-lo, beleza? Então, o que isso significa? Se eu possuir isso aqui, tá? Um x ao cubo mais 3x quadrado menos 5x mais 11, né? Aqui eu consigo isolar o quê? Nada, eu não tenho como agrupar, são todos números primos. Eu não tenho como mexer com esses termos, tá bom? Não tem como isolar 5, não tem como isolar nada, ninguém. Eu fiquei impossibilitado aí de trabalhar com o método do agrupamento, beleza? Bom, então vamos ver aqui uma aplicação desse método, né? Por que eu estou utilizando dele? Tá bom, pessoal? Olha só, vamos supor que eu tenha essa seguinte equação aí, tá? Vamos lá, eu tenho x ao cubo, menos 5x quadrado, menos 9x, mais 45, dividido por x menos 5, igual a 7. Como é que eu resolvo isso? Bom, eu poderia passar isso aqui para esse lado, né? Fazer distributiva, depois jogar para lá, né? Igualar a zero, resolver aí uma equação cúbica, né? Para obter uma solução cúbica. Mas isso daria muito trabalho mesmo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o método da fatoração para resolver esse problema aí com uma maior facilidade. A gente vai ver que se resolve muito mais fácil. Eu usei esse polinômio aqui, que é o mesmo lá de cima, que a gente já tem o resultado. Tá bom? Vamos voltar aqui. Deixa eu pegar a solução aqui. O polinômio já fatorado. Tá bom, pessoal? Para a gente ver aí como que a gente utiliza a fatoração. Tá bom? Como que ela é útil. Eu não estou dando uma ferramenta para vocês
para nunca utilizá-la, né? Pelo contrário, isso é uma ferramenta para facilitar os nossos trabalhos. Então, olha só o que eu tenho aqui. Esse polinômio aqui se transforma nesse polinômio, né, de forma fatorada, e aqui eu tenho x menos 5, e aqui igual a 7. Então, esse x menos 5 simplifica com esse x menos 5 aqui, tá? De forma que eu obtenho que x ao quadrado menos 9 é igual a 7, beleza? Então, se x ao quadrado menos 9 é igual a 7, então x ao quadrado é igual a 16. Né? Passo 9 para lá, vai dar 16. Então, o meu x, a minha solução daquela equação que parecia ser complicada, se resolver, ia dar pelo menos muito trabalho, né? Eu tenho aqui que ela é igual a raiz quadrada, mais ou menos, né? Sempre tem que colocar aqui, mais ou menos, raiz quadrada de 16. Então, a solução daquela minha equação é x igual a mais ou menos 4. Olha só, um trabalho muito simples, né? Então, é um método muito bom de ser utilizado, que simplifica muita coisa, tá bom? Bom, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham curtido e possam utilizar bastante esse método aí. É uma ferramenta que é para ser utilizada. Um abraço.